A paz do Senhor a todos vocês que estão conectados. Essa é mais uma Conexão Jovem Unidos em Cristo. Hoje vamos estar tratando o assunto a respeito do propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Entenda o propósito que Deus tem para você. Fique conectado conosco nessa noite. Convida pessoas para assistir. Compartilhe. O Levi estará louvando a Deus com o hino. Enquanto ele vai cantando, você vai divulgando, vai compartilhando, convidando pessoas para assistir. Eu tenho certeza que Deus tem grandes bênçãos para a sua vida nessa noite. Fique conosco, fique conectado. Eu tenho certeza que você será abençoado em nome de Jesus. Fala, Levi. Aleluia, graças a Deus, né? E mais uma vez estamos aqui, né, nessa live, e estamos novamente com a Lidiel, Aline, Levi, e hoje o nosso irmão Murilo não pôde estar porque está viajando a trabalho, mas eu creio que ele está lá assistindo nós, né? Murilo, se estiver aí, manda comentário, né? Manda pergunta, enfim, participa conosco aí. E você que está conectado, pode mandar pergunta, comentários, pode fazer comentário, nós estamos lendo aqui. Estamos todo mundo conectado aqui. Eu tenho certeza que nós estaremos aqui tentando da melhor maneira possível responder as suas perguntas, né, e as suas curiosidades. Angel, você começando. Então bora, vamos dar início a mais uma live. Queria cumprimentar todos aí com a paz. É uma alegria sempre estar aqui com vocês toda semana. E hoje o nosso tema é um tema bacana, a qual nós já estávamos comentando aqui há um tempo, e vai ser um dia legal, vai ser um momento especial, tá? Peço que vocês aí, por gentileza, compartilhem, aí curta, comente. Nós estamos fazendo isso aqui para que você participe conosco. Que nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, né? Sempre lembrando de um jeito, tentaremos trazer sempre aqui situações mais dinâmicas, mais joviais, porque nós falamos diretamente para os jovens, mas obviamente você que tem um pouco mais de idade, mas quer assistir também, tem aquele pensamento mais jovial, fique com a gente, você vai gostar bastante, porque o nosso tema hoje é uma coisa bem bacana. Hoje nós iremos falar de propósito, uma palavra, algo que está sendo muito falado, né? E quando eu comecei a pesquisar sobre esse assunto, eu vi que, rapaz, que uma das coisas que mais se fala hoje na mídia é desse tal de propósito. Encontre teu propósito,
Quando você encontrar seu propósito, a sua vida vai mudar. Faz o propósito de Deus. Não, mas eu tô falando até no secular mesmo, do seu propósito, qual é seu propósito de sua vida, né? Seu propósito de vida, para que você nasceu, para que você... Na verdade, isso é muito usado muito para aqueles caras que dão palestra, né? Isso! Motivação, que é o Motivação, seu propósito, beleza, maravilha. Mas e aí nós, que somos cristãos, qual é o nosso propósito? E principalmente, né, já pegando aqui, o propósito ali vai trazer um pouco mais esse viés do significado, mas é um objetivo. Mas espera lá, é um objetivo em quem, como, quem nos deu esse objetivo, quem na verdade inseriu esse propósito em nós? Será que o propósito vem ao Léo? Ou é inserido por alguém ou alguma pessoa? A gente vai entrar nessas linhas de pensamento aí. Hoje a gente está com o Ovidião aqui, ó, o Ovidião está nos dando um apoio aqui de oração, então Deus abençoe. O Ovidião é o nosso intercessor. Obrigado aí pelo apoio. E vamos em frente. Eu queria, já dando início aqui, perguntar para vocês aí então, qual é a definição, qual é a opinião de vocês sobre propósito. O que é propósito na sua opinião? Então aí você tem o tempo em aberto, porque eu sei que cada um tem uma linha de pensamento, então pode expor aí cada um de vocês o que realmente vocês acham, o que realmente vocês têm como essa palavra propósito. Quem começa? Pode começar, Rogério. Propósito, né? Como é de praxe lá no dicionário, da definição de objetivo, ideias, alvo a ser atingido, né? Planos, intenção, finalidade, enfim, né? É uma direção que você tem para fazer algo na sua vida, seja ela espiritual, seja ela secular, né? O cristão, a defesa do cristão, que ele vai ter que descobrir qual é o seu propósito, né? Aqui no mundo nós temos um propósito, né? Eu vou ser, por exemplo, jovem, estudar, me formar, né? Depois se casar, constituir família. Esse é o propósito do ser humano, né? E o cristão? O cristão também tem um propósito, mas nosso propósito como cristão foi Deus que traçou para nós esse propósito, e nós temos que descobrir, né? E no decorrer da live nós vamos dar essa definição. Minha vez? Perdão. É que o Rogério já leu a minha definição. Não, mas pode ler, dicionário. Aí eu estou procurando uma outra definição legal aqui. Mas, gente, propósito, na verdade, quando a gente fala em objetivo, é você traçar onde você quer chegar. Muito fácil falar objetivo para tudo, mas você precisa traçar algo para chegar lá, né? E assim, com relação ao propósito do Senhor, como o Rogério já falou aqui, o propósito vem, na minha opinião, vem de Deus, né? Ele nos destinou, digamos assim, a um propósito, e cabe a gente descobrir qual é. Aquilo que você vai fazer para chegar no alvo. É o seu propósito. Quem é o seu alvo? O meu alvo é Cristo, o meu alvo é Deus. Então, o meu propósito é saber como eu tenho que me comportar, a energia que eu vou gastar para chegar lá. E descobrir o que é e fazer, né, a vontade do Senhor. Depois eu tenho um testemunho, que é agora ou depois meu testemunho? Pode contar agora. Eu não vou dar nomes, porque os meninos já sabem quem é, mas a pessoa não sabe ainda disso. E eu vou ter a oportunidade de falar frente a frente com essa pessoa ainda, para ele aumentar o testemunho dele. Mas enfim, eu não sei, acho que a maioria das pessoas sabem. Eu sempre fui da área da saúde, né? Eu fiz técnico em enfermagem, depois eu fiz nutrição. Então eu sempre tive em hospital, eu sempre tive me envolvendo com pessoas doentes. Eu falo para os meninos, gente, eu já vi muita gente morrer, já vi muita gente nascer. Para mim é uma coisa, né? Se eu for contabilizar, eu já nem sei, perdi a conta. E aí eu sempre tinha esse negócio de propósito. Como tá comum na mídia, isso foi uma coisa que de tanto eu vi, falei, poxa, qual é o propósito de eu ser da área da saúde, né? Tô aqui vendo os outros sofrer, a maioria das pessoas sofrem até a gente chegar no objetivo, tem um período difícil, né? E principalmente porque a maior parte da minha carreira foi dentro de hospital, então eu vi muita coisa. E aí eu falei, não, eu podia ter feito outra coisa, sei lá, fazer uma engenharia, ser jornalista, por que eu tô aqui? Às vezes a rotina era puxada, de segunda a segunda, vendo pessoas morrer. Às vezes meu trabalho, eu sentia que era frustrado, porque a gente não conseguia salvar a pessoa.
Eu falei, mas Deus, qual é o propósito disso? Aí eu atendi um cara. Esse cara, um dia eu fui numa vigília e nós oramos por ele porque ele estava bem mal no hospital. Ele teve uns problemas e a situação dele estava... Ele é um irmão da igreja, né? E a situação dele estava bem precária, assim. Os médicos já tinham falado coisas muito ruins a respeito do prognóstico, que é o que vai acontecer com a pessoa. E aí eu falei, nossa, orei pelo cara, tá? Um dia, eis que eu chamo e ele entra no meu consultório. Aí eu falei, meu Deus! Depois que ele se apresentou, contou a história, eu lembrei quem ele era. Eu falei, nossa, olha que legal, tô atendendo esse cara, né? Legal. Passou um tempo e eu, mas meu Deus, qual é meu propósito? Qual é meu propósito? E aí o Senhor falou no meu coração, olha, seu propósito é simples, é cuidar de quem vai povoar o céu aqui na terra. Amém. Então esse é o meu propósito. Levou tempo para eu descobrir. Tem 10 anos que eu sou da área da saúde. Obrigada, minha idade. Tem 10 anos que eu sou da área da saúde. Mas nesses 10 anos, agora eu descobri qual era o propósito do Senhor na minha vida com relação a isso. Por que eu não fiz engenharia para ter um carrão? Por que eu não fiz, né? E por que eu tinha que lidar com pessoas doentes? Por que aquilo era a minha rotina? Eu descobri que eu preciso cuidar das pessoas que vão povoar o céu. Amém. Então, esse é o objetivo, gente. Quando a gente diz propósito, eu descobri o que é meu propósito, cuidar de quem vai morar no céu. Mas para eu fazer isso, eu preciso me doar, entendeu? Gastar energia para fazer isso. E é assim que é o propósito. É o meu objetivo e como é que eu vou fazer para chegar lá. Legal, uau! Beleza? Bela definição de propósito. Levisão, agora aí sobrou quase nada para falar. Eu acho que para você eu acho que para você vai sobrar um pouquinho menos. Como é que eu vou falar? Lê o dicionário. Não foge muito do que já foi dito, né? Objetivo, né? Quando a gente fala objetivo, né? É algo a ser alcançado, né? Então, assim, como é que a Aline ela alcançou a chegar na área da nutrição? Como ela mesmo disse, né? Ela gastou tempo, ela gastou energia, ela teve que estudar muito, né, Aline? Para chegar até lá. Então, para você chegar no seu objetivo, você tem que ter um plano, um planejamento. Então, quando você está lá ralando, você está lá estudando, né? Então, esse é o porquê. Por que você está estudando? Né? O planejamento é o porquê da nossa vida. Né? Por que você está estudando? Né? E o objetivo, o propósito é o para quê. Por que você está estudando ali? Para que eu possa ser uma nutricionista e cuidar de pessoas que vão povoar o céu. Então essa é a definição que eu tenho. Então a gente precisa, primeiramente, então a gente definir o que é plano e o que é propósito. A gente poder separar, para a gente poder entender bem. Porque assim, muita gente confunde muito o que é plano e o que é propósito. Porque o caminho a ser trilhado, aonde você vai chegar, é o plano. E a sua meta, o seu destino final é o propósito. Legal. Você estava falando, eu me lembro bem que quando eu estava fazia teologia, uma das aulas mais intrigantes foi essa. Tem uma aula, quem já fez teologia sabe, tem plano propósito. Uma aula chamada plano propósito. A aula plano propósito é uma maravilha. Mas pessoal, poxa, legal, belas definições de propósito. Já para iniciarmos, eu queria aqui colocar os comentários, né? Tá aqui tá como Flávia Correia, mas eu tenho sérias dúvidas de que seja o nosso pastor que esteja usando o Facebook da Flávia. Depois até dá um toque aí e fala, não é a Flávia ou não é o pastor. Mas eu queria agradecer, primeiramente, meu pastor, a abertura que o senhor nos dá de estarmos trabalhando com jovens e olha, todos os projetos que nós levamos para o pastor sendo bem feito, ele analisa e ele sempre nos dá um apoio. Então eu queria aqui agradecer de coração todo o apoio que o senhor nos dá para a gente realizar o nosso trabalho. Certamente eu digo em nome de toda a liderança e toda a regência, né? Obrigado pelas participações também. O pastor colocou aqui, Rogério, uma coisa bem bacana, porque ele colocou assim, é importante dividir em duas correntes a palavra propósito, no contexto do cristão como igreja e da palavra propósito como trabalho na obra e vida secular. Como eu disse no começo, né? Tem a nossa vida que o pessoal tem o propósito, né? De estudar, se formar, casar, constituir família, né? A vida secular. E a nossa vida espiritual, o propósito é que é adorar a Deus, né? Ele falou que o propósito como igreja somente um, adorar a Deus, né? E como o Levi disse lá,
complementando um pouco, diz em Romanos 11:36, né, quem puder abrir aí, né, já dá uma boa complementada já no que diz tudo, né, o propósito do cristão, que é porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. E vocês acham que em algum momento essas duas coisas elas se vinculam ou não, são totalmente diferentes? O propósito que eu digo é o meu propósito como cristão e na minha vida secular, isso tem alguma conexão ou não? São coisas totalmente diferentes? Qual a opinião de vocês? Eu acredito que sim. Que sim, que elas têm vínculo? Eu acredito que sim, uma coisa tem, porque a nossa vida particular, o nosso testemunho cristão faz todo sentido, né? Não adianta você ser um pastor se você não dá um testemunho de crente, né? Por exemplo, nós falamos da vez passada lá da festa do peão, né? O cristão Lá vai ele. convém o cristão estar participando lá, é um ambiente cristão. Por né? exemplo, não adianta as pessoas ser um médico, ser cristão, mas ser um médico que pratica medicina ruim, né? Ser Aborto? um comerciante, Pratica né? aborto. Que cobra além do que deveria cobrar, né? Então, assim, tudo tem sentido, tudo faz sentido, né? Eu acho assim, pelo testemunho que a Aline acabou de contar, eu acho que Exatamente. eu perguntei para vocês darem a opinião de vocês. É o que eu escolhi ser como profissional, unindo com o objetivo de cuidar daqueles que povoarão o reino. Não tem como fugir. Você reparou que assim, você é regente dos jovens. Sou. Você faz a mesma coisa, você continua cuidando de pessoas, continua cuidando. Esse Então é o você propósito. tem uma conexão de cuidar de pessoas na sua vida profissional e também aqui dentro da igreja. Que legal. Eu tenho uma ideia aqui, mas que eu vou explicar mais ou menos o que é que você tenta imaginar aí. Diz, uma coisa é ligada com a outra. Por exemplo, o amor vertical, quer dizer, o amor de Deus nós com Deus, né, o nosso amor com Deus, e o amor horizontal, meu com o irmão, né, forma que é a cruz. Não tem como eu ter uma ligação com Deus se eu não amo meu irmão. Não vai unificar, entendeu? Então, quer dizer, para eu poder ter uma conexão com Deus, eu tenho que ter uma conexão com meu irmão também. É o amor vertical com o amor horizontal. Mas, né, a grande comissão, qual é a grande comissão do cristão? A grande comissão é aquela de nós falarmos do amor de Cristo, né? Ir por todo mundo, pregar o evangelho da criatura, fazer discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande comissão que Deus deixou para nós, né? E mais a paixão que a Aline faz, eu faço cuidar de pessoas. Eu, por exemplo, eu sou líder de adolescente, é uma grande paixão minha. Eu descobri essa grande paixão. Uma coisa está ligada com a outra. Para que nós possamos descobrir nosso propósito, tem o quê? Uma coisa ligada com a outra. Não adianta eu ser um líder de adolescentes e lá fora eu faço coisas que não agradam a Deus. Entendi. Então temos tudo, uma coisa é ligada com a outra, né? E o talento. Talentos, dons de Deus são as ferramentas para que nós possamos descobrir qual é o nosso propósito. Então, uma coisa liga a outra. Uma coisa tem tudo a ver com um elo. Não tem como você fazer um propósito, cumprir os propósitos de Deus na sua vida se você não tem um bom testemunho de crente. Você não é crente em todos os lugares. É por isso que temos que ser, eu disse que na live passada e digo hoje de novo, nós somos sal da terra e luz do mundo. Temos que fazer a diferença. E se você não faz a diferença lá fora, você não está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Entendi. Uau! Belas definições só para entrada. E a minha opinião, o pastor falou uma outra coisa que a Flávia escreveu aqui de novo, expressando da seguinte forma, né? Gente, é tudo pastor. Obrigado, Flávia, obrigado. E ela colocou assim, ó, exemplo de propósito na Bíblia: não se contaminar com os manjares do rei. O local que você não se contamina. É isso aí. Nós estamos no mundo, mas nós não podemos nos contaminar com o mundo. Nós não estamos ali, entendeu? É como você pegar um copo lá, um exemplo que eu fiz lá, uma vez eu vi um exemplo, coloca o óleo, coloca a calda de pêssego, né, e a água, né? Por exemplo, a água e o óleo, por exemplo, você mistura, né? Daqui a pouco o óleo vai se junta. Tudo em Ele cima. não se mistura. Não se mistura. Assim é nós. Não misturamos com o mundo. Que isso, hein, moleque? Ana, Lisão, vai. Pega essa do Rogerião aí. Você tem comunhão com trevas, né? Filho, pega essa do Não Rogerião. tem essa possibilidade, né? A luz
nas trevas, ela resplandece nas trevas, né? Que legal. Gente, poxa, já deu uma bela entrada aqui, né? A minha humilde opinião vai muito na linha de vocês, né? O propósito, só que eu acho que esse propósito, e aí eu quero, eu peço que eu vou pedir a opinião de vocês nisso. Eu acho que a gente já nasce com isso, né? Porque quando a gente nasce, e quando nós somos adolescentes, o Rogério é líder de adolescentes, eu e o Murilo somos líder dos jovens, a Aline é regente dos jovens, e o Levi nos ajuda demais em tudo, com jovens, com adolescentes, com os irmãos, com a igreja toda. Severino que é verdade. Levi é demais. Então, como a gente está falando para jovens e adolescentes, às vezes na adolescência nós passamos por situações e cada adolescente tem um perfil e ele ainda não se entende, né? Eu me lembro, por exemplo, Aline, eu sempre gostei da liderança. Por incrível que pareça, se meus primos estiverem assistindo ele assistir, eles vão lembrar disso. Nós éramos uns 5, 6 primos, tudo mais ou menos da mesma faixa etária. Todas as coisas que tinha era eu. Não, o Diel vai na frente, ou eu era o responsável. Aquilo já era uma situação a qual eu gostava. Eu sempre gostei. E eu acho que isso me colocou em situações de que eu preciso estudar mais, você precisa correr mais atrás. Não era algo que eu pedi, era algo que veio comigo até eu entender o que Deus tinha para mim, até eu começar a executar aquilo. Agora, os adolescentes e os jovens passam por situações na adolescência e na juventude, a qual eles talvez não entendam, falam assim, poxa, por que eu sou assim? Por que eu tenho esse perfil? Por que eu gosto de fazer tal coisa? Certamente o propósito que Deus tem para você já está inserido nisso. Então, quando você quiser, e aí eu vou entrar no segundo tópico, quando você quiser descobrir o seu propósito, é só você parar e refletir o que você gosta muito de fazer. O que eu falo que faz o coração bater mais forte? Sabe aquele algo que você faz, que você adora fazer? Podemos colocar que isso aqui é um lado que você pode levar para o lado profissional e tudo mais. E aí você pega do outro lado cristão, como o nosso pastor colocou aqui. Como você pode pegar isso que você gosta muito e fazer com que isso agregue na igreja? Como que você pode fazer? Por exemplo, você gosta de cuidar de pessoas. Como eu poderia fazer? Olha, eu adoro cuidar de pessoas, mas espera lá, eu não preciso só ganhar dinheiro com isso, não preciso só virar um profissional. Como que eu posso fazer isso aqui? Chegar aqui, como eu já vi você, Aline, várias vezes, aconselhando vários irmãos e irmãs que tem aqui na parte da alimentação. Então olha só, eu vejo muito Deus nisso, porque assim, Deus te deu um propósito, Deus te capacitou, você estudou, Ele te deu condições de estudar para você trabalhar para o reino. Amém. Então Ele cuida da sua vida profissional e ainda trabalha para o reino. Amém. Entendeu? Então eu vejo muito Deus nisso. Agora, como nós estamos falando para os jovens, você jovem que está passando, você pode estar se perguntando, mas qual que é o meu propósito? Todo mundo fala de propósito, se eu não descobrir o meu propósito. Calma. Respira fundo. Respira fundo, né? Respira fundo. Tem gente que descobre mais cedo, tem gente que descobre mais tarde, mas calma. O que você tem que fazer é sempre ter uma vida em oração. Sempre ter uma vida em oração. E parar e fazer essa análise, né? O que você faz, ou qual o seu perfil, naquilo que você gosta de fazer muito. O que você gosta de fazer muito, que realmente você se sente bem fazendo. Porque quando a gente fala de propósito e quando a gente define uma coisa, vamos dizer, por exemplo, o nosso pastor que está aqui nos escutando, pastor Natalino, certamente o pastor Natalino teve que abrir mão de muita coisa que talvez ele gostasse muito de fazer, mas ele teve que abrir mão porque Deus tinha um propósito dele se tornar pastor, do pastoreio dele. Só que ele precisou abrir mão de algumas coisas. Só que entenda, esse abrir mão para ele não fazia nem diferença, porque o coração dele batia muito feliz, porque ele estava de acordo com o propósito de Deus.
Então, quando você está de acordo com o seu propósito, com aquilo que Deus colocou no seu coração, vou trazer de novo o caso da Aline. Certamente, para ela ter estudado, já ser uma profissional com a idade que ela tem, porque ela é nova, viu, gente? E também está solteira. Se você for inteligente, mas tem que ter propósito. Mas tem que ter propósito. Tem que ter plano. Então ela é uma menina extremamente inteligente. Então, certamente para ela ter a formação dela na idade que tem, que ela é nova, Aline, você teve que abrir mão de muita coisa. Enquanto outros estavam fazendo coisas que talvez você gostaria de fazer, você teve que abrir mão. Mas entenda que pergunta para ela se isso foi ruim para ela. Certamente que não, porque ela entendeu depois que ela estava dentro do propósito dela. Então, quando nós entendemos o nosso propósito, tudo vale a pena. Amém. Ou não é? Tudo vale a pena. Sem sombra de dúvidas. Então eu queria ver com vocês aqui já para nós entrarmos no segundo no segundo tema, dentro do tema, no segundo tópico, por que nós devemos buscar, descobrir e executar o nosso propósito. Veja bem, hein? Nós devemos buscar. Por quê? Eu quero que vocês deem a linha de pensamento de vocês. Por que eu devo buscar? Por que eu devo buscar? Por que eu devo descobrir? Porque uma coisa é buscar. E se eu buscar e não descobrir? Então eu tenho que buscar até descobrir. E depois que eu descobrir, por que eu tenho que executar o meu propósito? Eu queria que vocês dessem dessa opinião de vocês aí, começando pelo Rogerião de novo. Aqui, Rogerião? Pode ser? Primeiro, quando você aceita Jesus, o maior propósito nosso é a cruz. Nós aceitamos a Cristo, somos atraídos pelo Evangelho, né? A pessoa chega na igreja, ela vai ver um conjunto de jovens, vai ver um grupo de obreiros, né? Vai fazer, poxa vida, por quê? Como eles chegaram ali? Né? A pessoa vai começar a buscar. Primeiro vai buscar. Primeira coisa, vai buscar Deus, vai começar a orar, vai começar a querer se envolver com o ambiente que ela está fazendo parte. Ela vai querer se envolver com esse ambiente, então ela vai querer descobrir. O Evangelho é o que? É descobrir coisas novas, né? A pessoa, quando ela aceita Jesus, ela está aceitando algo diferente, ela está aceitando uma mudança de vida. Ela está num processo de mudança de vida, está saindo de um mundão lá, de tudo por dia, e inserindo no Evangelho, que é onde ali segue a palavra de Deus, que é o nosso manual. Então, quer dizer, por que eu vou descobrir? Porque eu estou num ambiente diferente, num ambiente novo, eu preciso, como vou fazer para me relacionar com essas pessoas? Né? Por que os obreiros estão ali? Eu quero descobrir por quê. Como eles chegaram ali? Né? Por que o jovem canta bonito? Né? Por que o jovem canta inspirado? Né? Nós vemos o cara lá no mundão cantar bonito, mas sem inspiração nenhuma. Não tem inspiração, ele tem o dom de cantar, mas não tem a inspiração do Espírito Santo de Deus. Né? Quando ele aceita Jesus, ele permite que o Espírito Santo de Deus entre na vida dele, ele começa a cantar com inspiração, e é onde começa a influenciar outras pessoas através da palavra de Deus. Então, quer dizer, por que eu vou buscar? Porque eu estou num ambiente diferente, então eu quero descobrir. Né? E aí ele vai começar a buscar, é onde ele vai descobrir o que? O propósito de Deus na vida dele. O propósito de Deus para nós é o quê? É que nós viemos ser salvos, o propósito final disso. Lá na frente eu vou falar isso, que é o céu. O nosso propósito maior é o céu. Né? Mas para que nós possamos chegar até lá, temos que fazer a obra de Deus. Como eu disse, né? Nós temos que ter o quê? Primeiro, comunhão com Deus e com o irmão, né? E a comunhão, temos que ter anunciar o Evangelho a toda criatura, né? E a paixão, que é o que nós mais gostamos de fazer. Unindo tudo isso, é o nosso propósito. Como eu vou descobrir isso? Buscando Deus. Né? Amém. Amém. Aline, show. A pergunta é: buscar, descobrir e executar. Por que devo fazer as três? Na verdade, buscar, porque todo mundo tem um propósito, gente. Não é à toa que as pessoas falam: descubra o seu propósito, seu propósito de vida. A Bíblia fala que antes da gente nascer, o Senhor já tinha tudo definido, né? E se Deus faz todas as coisas com propósito, então a gente já tinha um propósito definido antes de nascer. Então todo mundo tem um propósito e precisa buscar esse propósito. Por que buscar? Porque você precisa executar, né? Mas para isso nós vamos descobrir. Então assim, eu devo buscar porque eu sei que eu tenho um propósito, descobrir para eu saber o que eu tenho que fazer, porque não adianta nada, né? E daí? Que nem, olha,
Eu sabia que eu tinha que ser da área da saúde, porque todas as minhas escolhas foram da área da saúde. Mas não então, adianta nada se você não se preparasse para. Exatamente. Entendi. Então eu descobri qual era, né, sem querer, eu descobri qual era o meu propósito. Meu propósito não, né? Por que eu devia buscar aquilo? Aí fui trabalhando naquilo depois que eu descobri. E hoje eu sei qual é o meu propósito. Então, acho que é complicado de explicar isso, mas assim, você deve buscar porque você tem um objetivo, né? Como o Rogério disse aqui no começo, o propósito é o objetivo. Eu preciso descobrir qual ele é, para quê? Para que eu faça a vontade do Senhor para mim. É viver na vontade do Senhor, entende? E sem buscar, você nunca vai chegar ao objetivo nenhum. É complexo, gente. É complexo. E aí, Levizão? Posso falar de mim um pouquinho? Pode. Então, Pode cantar. Não, hoje é um testemunho. Daqueles testemunho ou testemunho, não esquece. Você, Não, testemunho. de você a gente sempre espera coisa magnífica. Testemunho. Eu cheguei aqui em 1996. E aí eu vi a banda tocar aqui, eu vi. Aí eu vi o Maestro Regi na banda aqui, tinha uns meninos que tocavam caixinha, bumbo, prato, e eu ficava ali. Eu queria tocar ali, cara, não manjava nada. Ruim. Aí, cara, eu comecei a gostar de bateria. Aí eu falei, eu quero tocar bateria, mas aqui tava assim de baterista, cara. E eu falei assim, tem que buscar isso aí, tem que estudar. Aí eu comecei a estudar, comecei a ralar. E aí eu tive a oportunidade de ir para uma outra congregação do nosso ministério, Jardim Gaverone, e comecei a tocar bateria lá. Então eu fui buscar aprender. Porque assim, tinha um propósito de ser músico, só que eu queria tocar aqui. Meu sonho era tocar no Vista Alegre, eu tinha vontade de tocar no Vista Alegre. Só que não tinha espaço para mim aqui. Muito novo, não sabia nada. Todo mundo que estava aqui manjava demais. Demais, né? Você falou, vou me preparar. Não porque que hoje eu seja bom, porque eu não toco bateria nada. Eu vou tocar para outro lugar. E fui aprender. E fui, acho que fiquei um ano mais ou menos tocando bateria, né? Aí depois, conforme eu fui estudando, fui aprendendo, fui aprimorando, né? Fui buscando, né? Então, aí eu alcancei esse objetivo que eu tinha, né? Agora, por que eu desenvolver isso aí, fazer isso aí? Para fazer sentido, porque eu tinha uma vontade, tinha um propósito de ser músico. Aprendi a tocar, já faz 20 anos que eu já toco na igreja. Falei assim, agora eu não vou desenvolver isso aí que Deus colocou na minha mão, né? Então, assim, mesma coisa que você nadar e morrer na praia. Você buscar, e você alcançar, aí agora você desiste, você não quer mais, entendeu? E eu confesso assim, de peito aberto, que por muitas vezes, Miguel, eu já pensei em jogar a toalha e desistir. Sabe? Muitas vezes eu pensei mesmo, sabe? De parar. Pelas dificuldades, toda a situação. De parar muitas vezes. Sabe? Mas e aí, por que você não parou? Porque, sabe, quando eu estou louvando a Deus, cara, quando eu estou cantando, quando eu estou tocando, cara, é a mesma coisa que uma chama que é acesa, sabe, dentro de mim, assim, cara. Isso queima, sabe? Quando eu estou cantando assim, quando eu estou louvando, sabe, ministrando, cara, eu estou ministrando para mim mesmo, sabe? Às vezes, sabe? E assim, sempre quando eu vou louvar, sempre quando eu vou tocar, sabe? Eu coloco um propósito de oração, falo, Senhor, que as vidas venham ser alcançadas através do teu louvor, né? Amém. Que vidas venham sair daqui curadas, né? Senhor, aquele que entrou triste e abatido, que venha sair daqui alegre, né? Aquele que de repente entrou aqui pensando em fazer alguma besteira, que venha aqui sair com a mente totalmente mudada, né? Não somente pelo louvor, mas pelo poder da tua palavra. Então, assim, esse é o propósito que eu tenho de levar comigo sempre através do louvor e do pouquinho que eu sei falar de Jesus, né? Amém. Tá bom? É isso aí. Só uma coisa que eu estava pensando aqui agora que o Felipe falou. Eu acho que quando a gente entende o nosso propósito, a gente acaba descobrindo como se fosse o nosso emprego no reino, sabe? Porque cada um se descobre. Você se sente fazendo parte, né? Você fala, caramba, aqui é meu lugar, então é isso, cara, é pra isso. É algo que você fala, nossa, trabalho pro reino, cara, né? Descobrir o que eu faço no reino, que legal, não sou nada. Eu tenho um lugar, eu tenho uma função aqui. Eu sou útil, essa palavra. Em toda essa aglomeração eu tenho a minha função. Né? Não que eu mereço. Porque quando a gente começa a ler a Bíblia, nós vamos descobrindo que cada vez menos a gente é alguém. Na verdade, quando nós estamos cumprindo o propósito de Deus, estamos ali cumprindo, descobriu e tal, está começando a trabalhar, fazer a vontade de Deus, e o inimigo da nossa alma luta para que nós venhamos desistir do propósito, que venhamos jogar toalha. Quantas vezes eu também já pensei nisso, né?
chega, eu não quero mais. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele fala conosco através de louvor, através de mensagens. Eu tenho um colega meu que aceitou Jesus através daquela mensagem no carro lá, Jesus te ama, sabe? Aquilo falou com ele, então. Deus fala. Deus tem seus meios de falar com a gente. E quando nós estamos cumprindo o propósito de Deus, quando nós pensamos em desistir, o Espírito Santo de Deus vai lá e nos encoraja, nos dá ânimo, né? Faz nos lembrar de coisas que aconteceram lá atrás. Não, vamos em frente, né? E essa luta é constante, é uma luta diária que a gente tem todos os dias e vamos até o fim. Ele não vai parar, só vamos parar no dia que chama no céu. Amém. Amém. Ó, pastor, ó que o nosso pastor, deu uma pitadinha aqui na regência. Ixi. Ó, propósito na obra, por exemplo, ele deu um exemplo, né? Propósito na obra. Como regente, levar cada liderado a dar o seu melhor quando estiver louvando. É isso aí. É isso aí mesmo. O Daniel, meu sogro, Daniel Oliveira, também agradeço aí pela participação, também colocou aqui, ó. Tanto em propósitos relacionados ao reino, como nos propósitos profissionais, Deus interfere e está presente em todos. Eu concordo plenamente. Aí o pastor bateu embaixo. Hã? O pastor tá ali bateu embaixo. Ah, é? Não vi aqui, não Deus tem apareceu. propósito para todos nós, porém que maravilhoso, mesmo Deus tem propósito para cada um de nós. Não interfere na nossa escolha de aceitar ou não o propósito dele. Como é que é? Desculpa, lê mais devagar. Deus tem propósito para todos nós, porém que maravilhoso. Mesmo Deus tendo propósito para cada um de nós, Ele não interfere na nossa escolha de aceitar ou não o propósito dele. Legal, então quer dizer, nós temos o livre-arbítrio de aceitar ou não. Porque na verdade, se nós nem buscamos, quer dizer que a gente rejeitou. Concorda comigo? Se eu não buscar, quer dizer, eu rejeito. Eu não quero entender o meu propósito, tem muita coerência. Agora nós passamos agora o negócio ficou mais pesado aqui, hein? Olha aqui, ó, Gilberto Lopes Pereira está assistindo com vocês, irmão Gilberto. Nossa live acabou de ficar mais pesada agora, hein? Agora a responsabilidade sobre nós aumentou. E eu me lasquei porque foi bem na minha vez agora de dar a minha. Então vai. Abraço aí pro irmão Gilberto. O irmão Gilberto é um irmão que fala bastante. É demais. Vai ser convidado da nossa live. Nós aprendemos demais com ele. É um obreiro sensacional que nos ensina muito, né, não, Levisão? Levisão também. Com certeza. É benção. Vai lá. Vamos lá. Por que devemos buscar, descobrir e executar? Porque eu devo buscar, descobrir e executar o meu propósito. Eu vou dando a minha linha de pensamento e eu peço que vocês tiverem qualquer coisa, vocês levantem a mão e também vão falando, tá? Eu gosto bastante de interagir. Vamos falar primeiramente de buscar. Se tem uma coisa, Rogério, que eu sempre gostei de fazer, é sentar com aqueles senhores de mais idade e conversar com eles. Cara, isso é maravilhoso. Para quem não sabe, o que eu digo que é o meu pai na fé é o meu avô. Meu avô está com 74 anos e ele é assim, foi quem me ensinou tudo. Eu, logo no começo, quando minha mãe e meu pai se casaram, meu pai trabalhava muito, então a gente morava perto do meu avô e eu peguei um carinho com o meu avô tão grande. E o meu pai, assim, meu pai sempre foi um cara muito quieto, ele é bem quietinho mesmo, né? Quem é falador assim igual eu é minha mãe. E assim, o meu pai, pra você ter uma ideia, eu nunca vi meu pai subir num púlpito. Então a minha referência foi meu avô. Então eu fui criado, foi meu avô que me ensinou todas as coisas. Então meu avô contava as histórias desde lá de trás. Imagina só, ele está com 74 anos. Então as histórias que eu tenho, os exemplos que eu tenho são exemplos bem antigos, né? E isso foi, e eu gostei disso porque é o seguinte: se tem uma coisa, jovem e adolescente, que você precisa entender, que é o seguinte: por mais que nós, no nosso pensamento, agora eu vou me colocar junto com vocês, dessa nova, vamos colocar geração, que é uma palavra que está sendo muito usada, a gente acha que os nossos pais, os nossos avós são quadrados, né? Fala, pô, pai quadrado, já está velho, já não entende mais esse mundo, o mundo mudou.
Em partes o mundo mudou, mas entenda, em muitas delas o que mudou foi tecnologia, o que mudou foi acessibilidade, esse tipo de coisa. As pessoas continuam as mesmas, os erros continuam os mesmos, e o seu pai, você pode ter certeza, seu pai, seus avós e pessoas de idade podem te dar ótimos conselhos. E se você tiver inteligência o bastante de sentar, escutar e interpretar aquilo que ele está dizendo para você, certamente você vai deixar de dar muita cabeçada na vida. Então para com esse negócio que seu pai e seu avô é quadrado. Eles não são quadrados não. Se eles estão te dando um conselho, estão falando algo para você, é para o seu melhor. Eles estão querendo o seu melhor, e você precisa ter inteligência o bastante de escutar, interpretar e trazer aquilo para você, tá? Estou dizendo isso porque eu converso muito com jovens. Se tem uma coisa que jovem fala, é que isso aí, que você passou de velho é quadrado e não entende o mundo de hoje. Eles entendem sim. Eu sempre procuro falar para os adolescentes assim: ouça os seus pais, né? O melhor amigo seu é os seus pais, é a família. É isso. Né? Não tem pessoa melhor. Ah, o teu parça meu lá. Não, o parça não vem não. Não é amigo, não é parente. É pessoa que ao mesmo tempo te dá conselho bom, te dá conselho ruim. É isso. Não, nós temos que ouvir a família, a melhor coisa. Você está falando disso aí de parça, Rogério. Você é um cara extraordinário para falar sobre isso, porque o Rogério é líder dos adolescentes há quantos anos, Rogério? 6 anos. 6 anos. Então ele entende muito de adolescente e é muito dedicado e estuda sobre isso. Fala-se dos parça, mas na hora que está doente, vê se é os parça que vai cuidar de você na sua casa. Na hora que você quebra um braço, que você faz qualquer coisa, vê se é os parça que vão te socorrer, vê se é os parça que cuida de você. Na hora que você tá numa melhor, você fala assim: ah, tamo junto. Tamo junto. Na hora que o pau quebra, filhão, na hora que o pau quebra, os parça, ó. Você deita na fumaça. Os parça pula fora e você tá sozinho. Os amigos de Jó. Os amigos de Jó. Então, filhão, você tem que dar valor para quem está com você. Dê valor aos conselhos do seu pai. Escute ele, sente com ele, converse com ele. Pai, eu quero tomar essa decisão. O que o senhor acha? Ou avô, quero fazer isso. O que o senhor acha? Entendeu? O pastor da igreja, sente com o pastor da igreja, peça conselho a ele. Você que está ouvindo, pode ser de qualquer lugar do mundo, sente com o seu líder, peça conselho a ele. Você vai ver que ele vai te dar bons conselhos, ele vai te dar uma diretriz e saiba que o pensamento dele é sempre para o seu bem. Ele vai querer que você não cometa os mesmos erros que ele cometeu, porque todo mundo comete erro, todos nós cometemos erro. Mas entenda que ninguém quer que você cometa os mesmos erros. Fala, não, eu vou dar um conselho para ele cometer o mesmo erro que eu. Não, nenhum líder que se preze faça isso. E líder que eu faço pode ser líder religioso ou tanto líder da tua casa, tá? Então esse foi só uma linha que eu abri. Mas falando sobre buscar, nessas minhas conversas, pessoal, que eu tive com esses mais senhores de idade, uma das coisas que me chamou a atenção foi que muitos deles tinham arrependimentos na vida deles de coisas que eles não fizeram. E muitos me deram conselhos falando assim: Gel, se você sentir no coração realmente algo queimando com muita vontade de fazer, faça. Porque a vida passa muito rápido, e se você não fizer, depois você se arrepende e você não consegue fazer mais. Isso trouxe muita qualidade para os meus dias, porque é o seguinte: nós só temos uma oportunidade de vida, e no final da vida a gente vai escolher ou é céu ou é inferno, acabou, é uma escolha só. Só que as escolhas são suas. Então a resposta, na minha visão, por que eu devo buscar o meu propósito? A primeira coisa é para que eu esteja totalmente linkado com o propósito que Deus, com o planejamento que Deus fez para mim. Eu preciso entender por que eu devo buscar, porque Deus, ele é o criador de todas as coisas e o meu pai, e se ele planejou algo para mim, eu preciso entender o que ele planejou para mim, e eu preciso estar totalmente linkado com isso.
Eu não posso perder tempo. Eu não posso abrir mão, como o pastor Natalino, acho que foi o pastor Natalino que colocou, que você pode abrir mão. Você pode abrir mão, só que entenda que Deus planejou algo muito lindo para você e você está abrindo mão dele. Você não pode deixar que isso aconteça. Então a primeira coisa, por que você deve buscar, é que para que você esteja totalmente linkado com o que Deus planejou para você. Porque se você estiver totalmente linkado com o que Deus planejou para você, vai por mim. Você não vai perder tempo, você não vai se arrepender. E por mais que você tenha que abrir mão de algumas coisas, as outras coisas valerão muito mais a pena. Muito mais a pena no final da sua vida. Tá? Acho que o pastor Natalino mandou uma passão muito boa aí. Mandou uma lista aqui. Nesse tópico de buscar o propósito de Deus para a nossa vida, é de suma importância. Hoje temos muitos problemas eclesiásticos devido a pessoa achar que seu propósito de ser líder de algum trabalho na igreja e às vezes o propósito de Deus para que aquela pessoa é ser outra função na igreja. E aí a pessoa não aceita. Temos problemas. Ou Deus quer que a pessoa seja intercessor de oração e não cantor. Por isso é importante buscar a direção de Deus. Na verdade, a gente precisa descobrir o nosso propósito, né? Qual a melhor maneira? É de buscar, né? Estar na direção de Deus. Para que nós possamos buscar o propósito, precisamos ter uma intimidade, um relacionamento com Deus, né? Um exemplo de relacionamento com Deus é uma intimidade com Deus, né? E Elias, ele tinha uma certa intimidade com Deus. Lá em 1 Reis, uma certa intimidade, 17:1. 1 Reis, Rogério é tranquilo, uma certa intimidade. Se eu tivesse intimidade, ele já estava em intimidade com Deus, que lá em 1 Reis 17:1 ele fala assim, né? Então Elias, o tisbitita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que neste ano nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Quer dizer, ele tinha uma intimidade com Deus de tal forma, né, que aí ele falou assim, segundo a minha palavra. Então, quer dizer, para que você possa descobrir, primeiro você tem que ter uma intimidade, ter um relacionamento com Deus, né, para que você possa, né, atentar para as coisas de Deus, né. E como você vai fazer esse relacionamento com Deus, né? Através da oração, do jejum, né? E oração e jejum caminham junto, né? Lá em Lucas 2:37 fala que o caminho fala sobre o jejum e a oração caminham juntos, né? E a leitura da palavra de Deus, meditando a palavra de Deus, e aí será uma forma de você poder descobrir o seu propósito, o propósito de Deus para a sua vida. Muitas pessoas, ela acha que eu tenho vocação para isso, para tal coisa, mas ela não dobrou o joelho para orar, para pedir: Deus, é isso que o Senhor quer para mim? É isso que o Senhor tem para mim? Eu achava que ia ser líder de jovens. Eu quero ser líder de jovens. E um dia Deus falou comigo: para ser líder de jovens, precisa ser líder de adolescente. Como assim, Deus? Né? Eu fui buscando, né? Com o passar do tempo, o pastor Josué me convidou para trabalhar com adolescentes. Aí que eu descobri, né, o quê? A minha vocação é para ser líder de adolescente, não de jovem. Porque o adolescente precisa mais de gente, então eu tenho mais um jeito para lidar com o adolescente, né? Então o pastor Brina brinca comigo: Rogério, você estava sendo muito jovem, o meu jeito de vestir. E ele falou: não, eu tenho que me adaptar com os adolescentes. Só não faço o cabelo igual que eles fazem lá, então se for o cabelo me entrando, não tem esse jeito não. Mas o quê? Eu gosto, eu descobri o propósito de Deus na minha vida, que é trabalhar com adolescente. Amém. Se eu for para esse de jovens também, amém, sei também. Mas eu descobri ele no adolescente. Então, quer dizer, porque quando nós nos colocamos na dispensação de Deus, né, o propósito vem. Uau. Você descobre o seu propósito. Uau. Já fui regente, jovem. É mesmo? Já fui regente por 4 anos e 8 meses. Já auxiliei líderes. Quando eu cheguei aqui, ele era regente. Muitos líderes que passaram aqui, eu trabalhei junto, acompanhei, dei todo apoio, ajudei, né? E eu me descobri na liderança do adolescente. Legal. Graças a Deus por isso, né? E no entanto que hoje eu fui convidado por 3 vezes para ser líder setorial. Você é líder setorial hoje da Confradel. A terceira vez já tem essa ideia. Da Confradel. O Rogério, para quem não sabe, ele é líder setorial do setor 1 aqui dos adolescentes. Então, meus parabéns. E essa colocação que o pastor colocou, meu pastor, é perfeita. Tem muitos membros da igreja que acham que os cargos
por exemplo, de liderança e de regência são as únicas coisas a qual tem para você cooperar com o reino. E não, cara, não. É se você foi chamado para isso, há uma vocação. E tem outros, o pastor mesmo contou aqui no domingo, que ele fez uma coisa espetacular, eu achei, né, que ele falou que ele pegou o tio Zé aqui, que nos ajuda tanto aqui, é seu tio, né? Meu tio. Seu tio Zé, e foi dar uma volta com o tio Zé, tomou um cappuccino com o tio Zé, e ele falou para o tio Zé, o senhor sabe o quão importante o senhor é para a igreja, né? Eu não sou nada, como pastor, se não tiver o senhor, se não tiver os membros, se não tiver todo mundo, e eu sendo pastor, porque não existe ser pastor se não tiver as ovelhas, né? Então acho que foi isso que ele quis dizer, e eu achei aquilo muito lindo, cara. Porque para quem não sabe, o tio Zé, o que fica aqui no portão, nos ajuda em tudo, enfim. É engraçado que ele descobriu o propósito dele assim. Isso. Porque meu tio sentava no canto, no fundo lá, ficava lá, vinha com a Bíblia dele, cultuava a Deus do jeito dele, ali, quieto, né? Eu nunca vi meu tio xingar, gritar, nervoso, sempre calmo, tranquilo. E ali, até que um certo dia o pastor José falou assim, irmão José, o senhor vai abrir e fechar a igreja. Rapaz, ele descobriu o propósito da vida dele é o quê? Abrir e fechar a igreja. Olha, legal. E então ele faz aquilo com entrega, ele faz aquilo com amor. Então a gente vê Deus trabalhando na vida dele através daquilo. E quando eu vejo meu tio fazendo aquilo com amor, eu falo, poxa vida, o que eu faço é pouco. Porque quando você vê o seu irmão trabalhando com amor, ele descobriu o propósito dele, mas fazer com vontade, te inspira a fazer o que você faz com mais amor. Ou se você ainda não descobriu o seu propósito, a buscar para descobrir o seu propósito com Deus. E é uma coisa, escuta o que eu vou falar aqui, tão importante eu vou falar do nosso pastor, tanto importante como o pastor Natalino ser pastor, para o tio Zé é abrir o portão. Entendeu? Porque ambos entenderam, como eu na liderança, como o Rogério, como a Aline na regência, como o Levi na parte do louvor, a gente entendeu o nosso lugar. Então não quer dizer que o outro, porque, por exemplo, e é isso que o pastor Natalino nos ensinou aqui domingo, não é porque ele abre o portão que ele é menor do que eu que sou pastor. Não! No reino de Deus todo mundo é igual, cada um no seu quadrado, né? Não tinha um negócio que era cada um no seu quadrado? É isso aí! Cada um no seu quadrado, entendeu? Então, cara, tem várias funções que você pode fazer na igreja. É grupo de louvor, é cantar, é tocar, é fazer tantas outras coisas. Obra social, né? Obra social, evangelismo. Para que esse negócio de liderança aí, que isso aí dá muito trabalho. E a responsabilidade. É um exemplo, tem um irmão da nossa igreja aqui, o irmão Sidney Moreno, ele senta no canto ali, mas se você vê ele na rua, ele não deixa passar uma pessoa sem falar de Jesus. Ele anda com bolo de folheto, e ele ajuda nós no evangelismo às vezes. Então ele anda com bolo de folheto, vai lá, entrega, fala de Jesus. Quando eu passei na rua, ele estava conversando com a pessoa e fica. E ele tem um jeito de falar com a pessoa, que a pessoa dá ouvido porque ele está falando. Eu falo, nossa, puxa vida, eu fiz essa disposição de falar de Jesus. Um dia eu vi foi líder nosso aqui, um pastor do ministério hoje, né? Mas ele falando de Jesus para a pessoa assim, de um jeito, eu falei, uma facilidade, né, de falar de Cristo. Eu não tenho essa facilidade de chegar na pessoa e falar de Jesus para ela, assim, desse jeito. Eu tenho mais facilidade de chegar no morador de rua, entregar ali um alimento e falar algo ali na hora, expressando, flui. O negócio flui ali. Só para colocar pro pessoal, como você faz, né? Isso, nós faz. Como você faz. O Rogério faz um trabalho muito bonito aí de levar a marmita pro pessoal. Pode continuar. Então, quer dizer, cada um tem o seu jeito de trabalhar. Você vê a pessoa ali, né? Cada um tem cada um está no seu quadrado. Ele tem sua forma de trabalhar para Deus, porque descobriu o seu propósito. Entendeu? É isso aí. E você que ainda não descobriu, busca Deus. Porque aquele que mantém um relacionamento de comunhão profunda com Deus, com o Senhor, tem discernimento espiritual suficiente para perceber que Deus trabalhará e realizará seu propósito por intermédio deles. Por intermédio de você. Então, às vezes, você precisa buscar uma comunhão com Deus, precisa buscar Deus, orar, né? Eu, muitas quando eu era jovem, gostava muito de orar de madrugada, assim, de sábado, eu ligava um rádio bem baixinho no louvor, e ali ficava orando, e horas com Deus ali, né? E buscando a Deus, que a gente procura ter uma comunhão, né? íntima com Deus, para você descobrir qual é o propósito dele na sua vida. Que legal, que legal. Vamos para as participações aqui. O pastor Natalino aqui falou sobre a importância de a gente falar
para o momento de namoro, com quem namorar, né? E o momento do casamento, né? A gente tem que também ver se os propósitos casam, né? E também o Daniel, meu sogro, colocou assim, ó, no reino de Deus é diferente. O maior é o menor e o menor é o maior. É verdade, né? Na verdade ele colocou o contrário. O menor é o maior e o maior é o menor. Mas é isso, perfeito, perfeito. Cada um tem sua função. Cada um tem sua função. E depois de buscar, né, que eu expliquei, poxa, o porquê buscar? Para estarmos vinculados com o que Deus planejou para a gente. Eu preciso descobrir. Porque é o seguinte, eu tenho que buscar até eu descobrir. Porque tem gente que busca, fala, poxa, eu não encontrei meu propósito, que é esse. Como eu falei, eu conversei com algumas pessoas, e daí fala, poxa, eu fui, mas eu não encontrei. Primeiro ponto, você tem que buscar até você descobrir. Segundo, é como descobrir. Agora as pessoas não se aprofundam no estudo. Como eu descobri? Foi como eu comecei, falando no início o que é propósito para mim. A primeira coisa é você ver o que faz sentido para você, o que você gosta de fazer. O Rogério colocou 2 exemplos aqui que eu acho espetacular, de uma pessoa que tem uma facilidade de falar, de atender um morador de rua, e outro que tem uma facilidade de falar de Jesus, entendeu? Então veja que são 2 perfis diferentes. Então é óbvio que são propósitos que Deus colocou no coração diferentes. Cada um tem uma função para o reino. E foi o que o Daniel colocou aqui. E ninguém é menor do que ninguém. Todo mundo coopera, né, para o crescimento do reino. Então você precisa buscar até descobrir. E o terceiro que eu coloquei é executar. Por que eu devo executar? Por que eu devo executar o meu propósito? Depois que eu busquei ele, depois que eu descobri qual que é ele, por que eu devo executar? Porque não adianta nada eu descobri o meu propósito, como o Rogério acabou de falar, e por isso que eu abri um parênteses quando ele estava falando, e eu pontuei que ele faz, porque não ia adiantar, Rogério, você descobrir que o seu propósito é ajudar moradores de rua, se você não fizesse. Não faz sentido. Não faz sentido. Não ia fazer sentido, Levi, se você descobrisse o seu ministério do louvor, se você não estudasse e não buscasse se aprimorar e você fizesse. Na verdade, a pessoa só vai descobrir, ela vai só descobrir que aquilo é realmente o propósito executando. Fazendo. Porque quando um dia Deus falou comigo lá em casa, estava vendo uma mensagem no Facebook, parecia uma imagem de morador de rua, né? As almas aflitas clamam por amor, uma coisa assim, se eu não me engano. E aí, aquilo falou muito comigo. Aí Deus falou assim, o que você está fazendo por eles? Eu falei, Senhor, mas o que eu posso... Aí Deus me deu todas as estratégias, como eu ia agir, né? Peguei, coloquei o plano em ação e fui até o morador de rua. Até então, antes de eu executar, eu não entendia, eu não sabia qual era o propósito. Mas quando eu passei a executar o plano, aquilo começou a fazer sentido. Aquilo começou a fazer diferença, começou a fazer sentido, né? Aquilo começou, foi, poxa vida, legal, gostei. Aí continuei a aperfeiçoar, né? As coisas, não adianta você executar, né? Que nem você ganha um brinquedo. A criança ganha um brinquedo, a primeira coisa que ela vai fazer é brigar com o brinquedo, né? E ali o tempo vai passando, o brinquedo vai desgastando, o brinquedo quebra, a criança joga fora e vai querer outro. É a mesma coisa, é uma descoberta. Você descobriu o seu propósito, você vai executar o propósito, mas precisa de aperfeiçoamento. Não adianta você ganhar o brinquedo e deixar ele bonitinho, tocado. Ou você usou ele até ele quebrar, você vai consertar ele para continuar brincando com ele, ou você vai querer um brinquedo novo, né? Mas o que? Você vai buscando. O propósito ele requer um aperfeiçoamento, né? Nós temos que aprimorar as nossas técnicas, porque acaba tornando cansativo, né? Acaba caindo na rotina, na mesmice, né? E a obra de Deus é que é coisas novas, ela vai se renovando cada vez mais. É igual uma situação agora no IES profissional. Eu mesmo comecei a fazer faculdade de administração, sempre naquela situação, sabe? Você termina o 3º ano, sou filho de professor, você não sabe o que fazer, o que você faz? Administração. Por quê? Você sabe fazer, vai lá e faz administração, que é um conselho que eu dou para jovens hoje. Eu falo assim, você não sabe o que fazer, é um conselho que eu dou, tá? Tem gente que discorda, mas eu falo assim, não faz nada.
Faz nada. Trabalha em vários setores diferentes, em situações diferentes. Faz um curso, um tecnólogo, alguma coisa que vá te agregar de alguma forma, mas não faça sem ter certeza, até se descobrir profissionalmente. Porque, de novo, eu vou usar porque foi o que deu o exemplo aqui da Aline. Ela se descobriu profissionalmente e aí sim vale a pena você se dedicar bastante, porque você descobriu. Poxa, eu descobri, é isso aqui que faz sentido para mim. Tem muito jovem perdido e há uma pressão do sistema de quando você faz, acaba, né, o ensino, acho que é o ensino fundamental que chama agora, né? Sim. Ensino fundamental, você tem que começar uma faculdade, você não sabe nem o que você vai fazer. Ensino médio, né? É o terceiro ano, enfim, o terceiro ano. Ensino médio. Você saiu do terceiro ano, o fundamental é até a oitava, né? Saiu do terceiro ano, você tem que começar a faculdade, há uma pressão do sistema. Mas, poxa, muitas das vezes eles não sabem nem o que fazer. Então, primeiro descubra, trabalhe em situações diferentes, trabalhe com venda, trabalhe em uma empresa, trabalhe em situações que você fala, poxa, é isso aqui que eu quero. Mas também eu estou falando assim, não vai ficar 20 anos sem descobrir, né? Estou falando você ter experiência, quem sabe até antes dos 18, como eu mesmo comecei a trabalhar com 16. E quando eu comecei a trabalhar, Rogério, eu nunca tinha trabalhado na vida, eu entrei numa multinacional, cara, aquilo para mim era um mundo. Eu falei, cara, eu vou fazer carreira aqui dentro dessa empresa, que coisa louca. E consegui, né? Fui até um bom ponto. Depois eu vim para abrir minha própria empresa. Mas o que eu quero dizer, com o propósito é a mesma coisa. Você precisa, Levi, mais de ação do que na verdade ficar analisando. Você precisa experimentar. Você não vai saber se você nasceu para ajudar morador de rua se você não for lá um dia ajudar. Vai lá ajudar, entra no grupo de ajuda de morador de rua. Quem sabe aquilo faz sentido para você, faz teu coração bater mais forte. Vai pregar, entra no grupo de evangelismo, tenta ajudar os irmãos para ver se aquilo vai te bater mais forte. Vem aqui ajudar o irmão a abrir a igreja, vem ajudar a irmã a limpar a igreja, entra no grupo de louvor, começa a fazer aula de música, vai fazendo até você descobrir, porque é tentando fazer que você vai descobrir para que realmente você foi chamado, né? Então eu acho que tem muito mais, Rogério, a ver com ação do que na verdade ficar analisando muito friamente. A gente só quer fazer quando tiver toda certeza, né? Um exemplo nosso aqui na igreja hoje é o vídeo Marcelinho. Né? Eles descobriram o propósito que é tocar instrumento. Entraram na aula de música, aprenderam e estão tocando. Entendeu? Porque cada um no seu canto, ficar quietinho no canto deles lá, né? Agora estão tocando. Descobriram assim também, o propósito. Eu queria tocar e fui tentar aprender bateria e eu vi que não deu certo, fui para um outro instrumento, aí até que eu cheguei no violão. Não imaginava que eu ia cantar e muito menos escrever. E nunca é tarde para descobrir. O Daniel falou assim, Moisés descobriu com 80 anos, né, seu propósito. Eclesiastes 3:1 fala assim, tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Às vezes a pessoa está aqui na igreja buscando, Deus não descobriu o propósito, desanima. Não, gente, calma, há um tempo certo para que o seu propósito de Deus se cumpra na sua vida. Mas busca, não deixa de buscar, vai buscando. Eu mesmo, eu achava que eu ia ser muito jovem, com 18 anos, né, 20 anos. Cara, eu vim assumir o juventude, estou com 41, 35 anos. Eu vou começar a trabalhar com os adolescentes. Quer dizer, tudo tem um tempo certo, há um tempo determinado. Mas o que? Não podemos desanimar, não podemos relaxar e deixar as coisas para trás. Não, vamos buscar a Deus e vamos nos colocar na direção de Deus para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. Tudo ao tempo certo. Mais fácil, né, Rogério? Mais fácil. Não espera um anjo descer, não. Não fica orando no seu quarto. Deus, manda um anjo aqui para falar para mim qual que é o meu propósito. Não. Esse aqui. Vai em busca dele.
queridão, vai trabalhar na obra, pergunta para o seu líder aí, de que igreja você for, pergunta para o seu líder, o que você está precisando, o que eu posso fazer para ajudar, se propõe a ajudar, começa a trabalhar para o reino. Você pode ter certeza que uma hora você vai encontrar algo que vai fazer teu coração bater mais forte, vai falar, poxa, é isso aqui, cara, é isso aqui, agora eu vou me especializar, vou tentar ser o melhor nisso aqui que Deus colocou no meu coração. O pastor mandou dois comentários. O pastor mandou, quer ler os comentários do pastor, fazendo um favor? Temos muitos adolescentes grávidas e também alto número de adolescentes tentando suicídio, por iniciar a vida sexual fora do propósito de Deus, e acabam decepcionando e tentando tirar a própria vida. Realmente as pessoas, os adolescentes de hoje, principalmente adolescentes, jovens, adolescentes, mas adolescente porque é a fase da descoberta. E hoje o mundão está aí, fala que tudo pode, não, nós temos que, é normal, não gente, não é normal, nós somos crentes, cristãos, nós temos que entender o propósito da nossa vida, para isso ter uma vida de comunhão com Deus. Relacionamento sexual fora do casamento não é o propósito de Deus. Deus criou o sexo para o casamento, para o casal ali, se procriar, entendeu? Para a procriação da espécie humana, na verdade. Então, quer dizer, Deus não criou para que o jovem possa aí fazer a torta direita com qualquer um. Por isso tem muitas jovens, muitos adolescentes grávidas, muitas pessoas com doenças aí, DST, doença sexualmente transmissível, a Aline pode falar mais sobre isso. Tá aí, gente, a AIDS está aí e muitos jovens, adolescentes estão aí se contaminando. Por quê? Está tudo fazendo precipitadamente. Gente, há um tempo certo, até mesmo tempo de se relacionar. É o tempo do casamento, o tempo de se preparar. O jovem, quando começa a namorar, estou namorando hoje, amanhã já vou para a cama com a minha namorada. Não. Tem um tempo certo, é o tempo de você conhecer. Namoro é conhecimento. Você vai conhecer a pessoa, como ela é, qual é o propósito dela, se ela gosta de trabalhar, gosta de, tem jovem que gosta de ficar dormindo até 10 horas, não gosta de trabalhar, não quer saber se estudar, empurra com a barriga até o terceiro colegial, terminou, dá graças a Deus, joga os livros no lixo, e aí pronto, não tem propósito nenhum. Entendeu? Então tem que o alface do namoro é essa, de conhecimento, entendeu? Porque temos que ver qual é o propósito daquilo ali, tanto do rapaz para a moça, da moça para o rapaz também, é uma de conhecimento, para quê? Se preparar para o casamento. O jovem ali, o namoro eu estou me preparando para mim constituir família. Deus criou o ser humano com o propósito de constituir uma família, para quê? Para que pudesse procriar, a espécie humana. Então, quer dizer, não é para você poder ficar aí se divertindo, estou me divertindo. Essa não é diversão. Infelizmente isso não é diversão. Primeiro você está indo contra a vontade de Deus, contra o que a palavra de Deus ensina, a palavra de Deus nos mostra. Tome muito cuidado com isso. E hoje dentro da igreja tem muitos jovens dessa maneira. Tome cuidado, jovem. Isso não é de Deus. Coloque-se na direção de Deus, vai orar, vai buscar a Deus, que Deus tem coisas melhores para você. Jovens desesperados, indo buscar moça lá fora, moças de dentro da igreja indo buscar rapazes lá fora. Não, o que Deus tem para você é aqui dentro. Se ele está, mas ir lá de fora, Deus pode... Calma, é um tempo certo, Deus pode salvar, trazer aqui, mas traz aqui para dentro. Continua servindo a Deus, e buscando os propósitos. E não dando testemunho. Senão depois dá testemunho. Depois dá testemunho. É porque tem jovem, o pastor entrou num viés aqui espetacular, pastor. Obrigado aí pela lembrança de aplicarmos nessa situação. É porque tem jovem hoje que fala assim, não, eu vou apresentar Jesus para ele. A gente passa por isso direto com a ideia de jovem. Não, ele não está na igreja hoje, mas eu vou levar Jesus para ele. Cuidado, senão é ele que te leva para lá. Um abismo puxa o outro. Um abismo puxa o outro. É ele que te leva para lá, queridão. Queridão. Então, presta atenção. Você está achando que é você que está indo levar Jesus para ele, e na verdade é ele que está indo, que está te levando para o mundo. E o sistema do mundo, a pressão do sistema do mundo é diferente. Porque o que, por exemplo, o nosso pastor está nos instruindo aqui para que o jovem tenha um namoro, um noivado e um casamento cristão. Essa é a instrução da igreja. A instrução do mundo é diferente. A instrução, e um detalhe, eles só não instruem como há uma pressão em cima da juventude para dizer assim, casar virgem é besteira,
tem que experimentar antes do casamento. Vai que você não gosta depois que casar. Ficar é normal. Para, esse negócio aí desses namoros de um moderno e mais aquecido aí é normal, todo mundo faz. Essa é a pressão do mundo. E aí, se você estiver no meio dessas pessoas, isso vai se tornando normal para você também. Então você precisa tomar muito cuidado, porque nós estamos falando de propósito. Deus tem um propósito para você. Eu não te conheço, mas Deus tem um propósito para você. Certamente Ele tem um plano, é um plano divino, um plano espetacular para você. Mas você precisa aceitá-lo. Você precisa querer vivê-lo. Você precisa falar, não, eu quero entender que plano é esse que Deus tem para mim e eu vou vivê-lo. Agora, quando você começa a se parecer mais com o que nós colocamos o mundo, você está se distanciando do propósito de Deus. Concorda comigo? Não tem propósito com Deus, como vocês falaram, de intimidade. Se não houver intimidade, você está abrindo mão do teu propósito. Então toma cuidado com a pressão, jovens e adolescentes. Estou falando para vocês, toma cuidado com a pressão que o sistema mundano faz em vocês, nas escolas e tudo mais. E você quer saber se um namoro ele é bom ou é ruim? Cara, é uma pergunta muito simples. Depois que eu aprendi, eu falei, cara, eu só dou essa instrução para o jovem. Se o teu namorado te leva mais próximo de Deus, ele te faz chegar mais próximo de Deus, cara, ele tem uma grande possibilidade de essa ser uma pessoa certa. Agora, se essa pessoa te faz te afastar de Deus, isso eu declaro para você, certamente essa não é a pessoa correta. Não é a pessoa. Eu digo o seguinte, né, que além de todas as boas qualidades que você vê nele ou nela, né, você tem que ver uma pessoa que ama a Deus acima de todas as coisas. Uau! Porque se essa pessoa ela ama a Deus acima de todas as coisas, ela vai te amar e vai te respeitar. Ela vai saber o tempo certo das coisas acontecer na sua vida como um casal. É isso. Isso deve ser critério. Critério. Eu que sou solteira, critério de análise. Propriedade para falar. Isso deve ser critério. Passou nesse critério, beleza. Vai para a próxima. Não passou. Já está descartado. Critério número 1. Critério número 1. Critério número 1. Rogério, Mas assim, amar a Deus não de só de verdade. palavra, mas com atitude. Viver. Tem que viver. Porque tem gente que vive com a Biblinha debaixo do braço, mas não é, que a gente sabe que não é o que realmente prega, que é. E aí como é que você vai chegar na pessoa? Tem o critério, fala, deixa eu ver como é que é a sua vida. Peraí, como é que você se comporta? O que você faz? E aí tem Qual é o seu propósito? Uma vez eu vi um pastor pregar sobre relacionamento e ele falou assim, ó, uma vez que você frustrar o propósito da outra pessoa, esquece que não vai dar certo. Por quê? Quando você frustra o propósito, o objetivo, a pessoa já vai te excluir da lista dela, porque ela vai entender que aquilo não é do Senhor para a vida dela. Esses dias eu vi um negócio no Facebook, eu dei risada. Tava assim, né? O menino tinha acho que terminado o namoro com a menina. E aí os amigos dele falou, pô, você terminou o namoro com a... Terminei. Pô, mas por quê? Ele falou bem assim, pô, você ficaria com um cara que não... Você ficaria com uma pessoa que não dá atenção pra você? Você ficaria com uma pessoa que não te ama e fica te desdenhando? Você ficaria com uma pessoa que passa o dia inteiro jogando videogame? Aí os caras falaram assim, eu não. Ela falou, então, ela também não. Entendeu? Porque na verdade o problema era ele. Então você tem que tomar cuidado, queridão, porque às vezes se você tomar cuidado, você está atrapalhando o propósito do outro. Você pode ser o que está atrapalhando. Então tome cuidado se você, jovem também, cristão, está levando o seu namorado mais para próximo de Deus. Tá? Porque do mesmo jeito que eu estou te colocando como vítima aqui, que essa pessoa pode estar te levando para o mundo, pode ser você também. Então, presta atenção com as suas atitudes. Será que você não está sendo um atrapalho na vida dos outros? Pode ser você. Toma cuidado. E aí, será que as suas atitudes estão fazendo aí as pessoas chegarem mais próximas a Deus? Ou você está afastando elas? Será que o seu namorado, as pessoas te veem como uma pessoa que você quer namorar? Nos adolescentes tem muito isso, tem muito esse negócio de ficar.
Ah, eu vou ficar, né? Aí eu fico. Nós falamos assim, não, no jovem também, não vem não, vou defender os meninos. Não, os adolescentes que... Não, jovem. Ô, Rogério, adolescente que eu tô falando é de tenra idade. Todo mundo jovem, vamos A colocar... psicologia fala, se eu não me engano, que adolescente até 26 anos. Aí, ó, tá vendo? Vixe, a Aline defendeu eu agora, hein? Uma vez uma pessoa me falou assim, eu falei, nossa, acabei de sair da adolescência. Eu tenho esse adolescente. Então vamos lá, jovem. O jovem tem muito esse negócio de ficar. Eu sempre falo assim, você tem que tomar cuidado, porque é o seguinte, os meninos que gostam das meninas, negócio de ficar, e também as meninas, geralmente, tá? Quando Jesus vir, você vai ficar. Você vai ficar também. A primeira coisa é que o Levi falou, que você vai ficar. Segundo é que é o seguinte, os que ficando aí, não é com quem quer casar. Quando o cara vai procurar uma menina, por exemplo, para casar, ele não vai querer as que fica ficando aí, não. Ele vai olhar aquela lá, não. Aquela lá não fica com ninguém. É critério. Ele vai ter critério. Falar aquela lá é que eu quero casar. Entendeu? A menina também vai falar, não, eu vou casar com aquele que fica com todo mundo. O que ela já imagina? Você vai ficar com todo mundo, esse cara vai casar comigo e também vai colocar chapéu em mim. Vai colocar chapéu em mim. Entendeu? É o que ela imagina. Então assim, isso, né, Rogério? as suas atitudes, o nosso pastor nos ensina muito. Como é que é? A opção é sua, né? Você só não escolhe as consequências. As suas atitudes você escolhe, você só não escolhe as consequências. Então toma cuidado, jovem e adolescente, para você não ser um atrapalho e para você não ficar ficando. Primeiro, ficar quando Jesus voltar. E segundo, você ser a última escolha de quando alguém quiser casar e ter realmente um casamento cristão. Bolacha do pacote. A última bolacha do pacote. Quebrado. Mas galera, gostei bastante desse tema, propósito. Olha, estamos a 1 hora e 15 minutos, cara. Passamos 15 minutos aqui. Passamos 15 minutos. O Daniel só colocou uma coisa aqui que eu gostaria de ressaltar para a gente finalizar. Já vi várias pessoas se aposentarem do propósito de Deus, achando que já cumpriu todos os propósitos. É porque ele estava falando, acho que do viés que ele estava dizendo assim, Deus nos usa para inúmeros propósitos ao longo da vida. Os propósitos talvez podem mudar, isso é uma realidade. Talvez você foi chamado, acho que eu vou colocar nem propósito, vou colocar os planos vão mudando, né? As coisas vão Propósito é plano. Vão mudando, vão mudando, né? Mas é exatamente, às vezes você já cumpriu aquilo, você está apegado ainda. Eu acho que é isso que o Daniel quis dizer. Às vezes você precisa mudar. Já deu tempo de você ser adolescentezinho, vamos partir para jovem. Já deu tempo de você ser jovem, vamos casar e evoluir. Já deu tempo, entendeu? Segue, queridão, segue. Um outro assunto que tem hoje no nosso dia é a ideologia de gênero. A ideologia de gênero fala que o jovem, que ninguém nasce homem nem mulher, né? Quando você descobre. Não, jovem, o propósito de Deus é criar um macho e fêmea, homem e mulher. Tem muito jovem hoje aí, eu estou me descobrindo, né? Saindo do armário. esse dia tá lá, saiu do armário, né? O JA. Toma cuidado com isso daí, gente. Deus fez homem, Deus fez mulher, não fez meio termo, não. É isso aí. Deus não fez uma raça indefinida para depois você descobrir. Deus fez você homem, você mulher. Então temos que servir, temos que adorar a Deus como que nós somos. Esse é um propósito entendeu? que não pode deixar de aceitar. É um propósito que você Esse é o aceitar. fim. É um propósito que não tem como mudar. Não tem como mudar. Você nasceu assim e assim você vai ser. Entendeu? Pelo amor de Deus. Hoje tem muitos jovens no nosso meio saindo da igreja porque eu me descobri. Jovem, você precisa ter um encontro com Deus. Você precisa aceitar Jesus de novo, né? E você precisa nascer de novo. Porque depois de crente, né, conhecer a palavra de Deus e depois falar assim, eu me achei. Se o Jota acha que ele para mim nunca foi crente. Esse moleque nunca foi crente. Porque depois de velho sair do armário, filho, para mim nunca foi crente, por favor. Entendeu? Então, quer dizer, temos que tomar muito cuidado. Sabe por quê? O inimigo tenta confundir a mente dos jovens. Não só dos jovens, mas de todos. Tenta confundir porque o propósito de Deus final para o homem é o céu. É o céu que é o propósito final, para que todos sejam salvos. Deus quer que todos sejam salvos, mas nem todos serão salvos porque não cumprem o propósito de Deus, não buscam a Deus, não amam a Deus, não adoram a Deus, não servem a Deus. Então, quer dizer, Apocalipse 21, verso 1 ao 7, ao 7, diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será meu filho. Amém. Então, vale a pena ser fiel, vale a pena você rejeitar
os pratos do mundo, as coisas que o mundo te oferece. Vale a pena permanecer até o fim. Vale a pena descobrir o propósito de Deus na sua vida. É sofrido, é espinhoso, gente. Não é fácil, mas vale a pena. O resultado final será o céu. Aleluia. Será um futuro de glorioso para todos nós. Aleluia. Será o quê? Onde não haverá dor, né? Ela fala assim, né, no versículo 4, fala, Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Isso vai acabar. Então vale a pena ser fiel, vale a pena permanecer até o fim, vale a pena se preservar para o casamento, vale a pena dar um pontapé no mundão aí e ser fiel a Deus. Vale a pena ser fiel até o fim. Amém. Eu tinha preparado algo para finalizar aqui, cara, mas depois dessa finalização sua, eu não tenho coragem. Deus abençoe e é isso mesmo, não tenho mais nada para falar. Vou fazer uma consideração final aqui. Vocês vão entender por que eu falei do porquê e do pra quê lá, você que está em casa nos assistindo, mesmo. Você que está nos assistindo aí, para todos nós, né? Nós sempre temos planos, né? Bons planos na nossa vida. E temos projetos, porque o próprio Deus, Ele traçou um plano de salvação na nossa vida, né? Ele tem um propósito em cima disso aí, né? João 3,16 deixa bem claro. A parte A fala do plano de Deus, né? A parte A diz assim, por quê? Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E para quê? Que é o propósito, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna e vida em abundância, como o Rogério disse aqui, né? Uma vida de eternidade, né? Você tem uma vida eterna, abundante. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Davi, finalizar com louvor? Vamos lá? Pode ser? Pode, Tamo junto. Obrigado a você que... eu vou ter que falar, cara. Desculpa te cortar. Eu vou ter que falar, cara. Fala. Ali, não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Tem alguma coisa aqui. Ó, eu vou perguntar, tá ao vivo. Aline, qual foi o versículo que você falou pra mim, que eu falei, Aline, eu vou ler. Que você falou bem assim, eu vou falar alguma coisa sobre. Eu falei, caramba, eu tava pensando nisso também. Qual foi o versículo? Quando Paulo fala que ele combateu o bom combate, guardei a carreira, encerrei a carreira e guardei a fé. Eu estava com ele aberto aqui, aí por isso que eu falei, não vou falar mais nada. O irmão Gilberto acabou de falar a mesma coisa aqui, ó. O irmão Gilberto acabou de falar. Então, deixa eu só deixar aqui para reflexão de vocês. Pode ir, né, televisão? Pode ir, né? Pode, vai falando, que depois eu falo. Ah, é? Essa canção aqui eu escrevi ela porque Deus tem um propósito na minha vida, né? Amém. Santo, Santo, nosso Deus é santo, 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 todo poderoso, Santo, Santo, nosso Deus é santo, 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 todo poderoso. Uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi. Glória a Deus. Poder pertence a Ele, a Ele. Uma coisa disse Deus, duas vezes eu ouvi. Poder pertence a Ele, a Ele. Santo,
Maravilha, obrigado, Deus abençoe você. Não esqueça do nosso canal do YouTube. Vai lá, se inscreva, dá um joinha, né? Ativa o sininho e nos ajude aí em nome de Jesus. Instagram, né? Curta nossas redes sociais, nos ajude nesse trabalho, pois estamos levando o Evangelho a outras pessoas. Tem bastante pessoas assistindo aqui hoje, né? Bastante pessoas de outras cidades, outros estados assistindo. Que Deus abençoe você que nos acompanhou. Fique conosco. Terça-feira que vem às 19h30 estaremos de novo aqui. E também temos as outras lives, né? O culto amanhã à noite, domingo é o nosso culto com jovem e adolescente também. Então, Deus abençoe você, continue conosco. Se você não pode vir aqui, mas continue assistindo a nossa live. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.